Viva! Eu sou o docente Vitor Roceiro e estou aqui para resolver um exemplo relacionado à matéria das progressões. O exemplo em causa é: determine o termo geral, está-nos a pedir aqui, termo geral, de uma sucessão aritmética que satisfaça as seguintes condições. O sétimo termo é 20, a soma dos primeiros 10 termos é 140. Então vamos fazer essa resolução. Que dados eu tenho? Eu tenho que o 7 é 20 e tenho também que a soma dos 10 primeiros elementos é igual a 140. A partir dessas duas informações, eu devo construir um raciocínio que me permita construir ou determinar o termo geral dessa sucessão. Antes, nós temos que nos recordar de duas informações. Quais são essas informações? Como é determinado o termo geral de uma sucessão? O termo geral de uma sucessão é dado pela forma o n é igual ao primeiro termo mais n menos 1 d, onde d é a razão da progressão aritmética e o 1 é o primeiro termo. Se nós temos essa informação e nos dizem que o sétimo termo é 20, quer dizer então que n, no caso concreto, é 7, e eu vou pegar este 7 e substituir aqui na expressão do termo geral. Eu vou ter então o 7 é igual a que? Ao primeiro termo, onde tem n, eu estou a substituir por 7, d. E isto então vai ser primeiro termo mais 6d. Tudo bem, esta é a primeira informação que nós tínhamos que nos recordar. A segunda informação vem da soma dos primeiros elementos de uma progressão. Temos então que a fórmula da soma dos primeiros elementos de uma progressão é dada da seguinte maneira: n vezes o primeiro termo dessa progressão mais o último termo da sequência que está sendo somada, dividida por 2. Neste caso, dizem que estamos a somar 10 primeiros termos. Neste caso, vamos ter então n igual a 10. Então, ficamos aqui 10, primeiro termo, mais o décimo termo, sobre 2. Só que aqui nós temos um pequeno problema na fórmula, porque pede-nos o décimo termo. O décimo termo não está determinado nesse problema. Nós temos que arranjar uma maneira de substituir este décimo termo e ser escrito da forma que depende do primeiro termo da progressão e também da razão da progressão, do jeito que nós fizemos para o sétimo termo. Isto quer dizer que se nós tivermos n igual a 10, teremos que o décimo termo será igual ao primeiro termo. Estou a usar essa fórmula. Fica 10 menos 1, que dá 9. Então, ficarei aqui com 9d. Deste jeito, eu vou ter que essa fórmula S10 fica 10 vezes o primeiro termo mais o 10. Mas o que é o 10? É o primeiro termo mais 9d. Isto tudo dividido por 2. Isto, por sua vez, pode ser escrito como 10, abrir parênteses, eu tenho o 1 mais o 1. Isto quer dizer que entra duas vezes o 1 mais 9d sobre 2. Isso, por sua vez, pode ser escrito como 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu fico com duas vezes o primeiro termo mais 9 vezes o
o décimo, ou 9 vezes a razão. Tudo bem. Assim sendo, o que é que nós temos que fazer? Nós fomos dados duas informações. Que o décimo termo, o sétimo termo é 120, é 20, desculpa. Isso equivale, então, a dizer que, escrevendo de outro jeito, fica o primeiro termo mais 6 vezes D também é igual a 20. Soma dos 10 primeiros termos é 140. Isso pode ser escrito como 5 vezes 2 vezes o primeiro termo, mais 9 vezes D, que é igual a 140. Eu posso dividir este primeiro membro da igualdade por 5 e o segundo membro também por 5. Fazendo isto, eu vou ter 2 vezes o primeiro termo mais 9D é igual a 140 dividido por 5, que é igual a 28. Nessas duas expressões, nós temos dependência. Escrevemos essas duas informações dependendo do primeiro termo e também dependendo da razão. Assim sendo, nós estamos à procura do valor do primeiro termo e o valor da razão que satisfaça simultaneamente essas duas equações. Sim. Se isso é verdade, então nós estamos perante um sistema de equações que deve ser satisfeito. Para isso, nós vamos escolher um método da nossa escolha, qualquer método a nosso alcance, para determinar a solução desse sistema de equação. Eu, por hábito, uso sempre o método misto. Para usar o método misto, eu tenho que começar pelo método da adição ordenada e depois aplicar o método da substituição. Para fazer a adição ordenada, eu vou multiplicar a primeira equação por 2 e a segunda equação eu vou multiplicar por menos 1. Isso vai me dar um novo sistema de equação que é equivalente ao primeiro, onde eu terei 2 vezes o primeiro termo mais 12 vezes a razão é igual a 40. E vou ter, na segunda equação, menos 2 vezes o primeiro termo, menos 9 vezes a razão, é igual a menos 28. Tudo bem? Então, seguindo as regras da adição ordenada, eu vou fazer a adição adição ordenada da primeira equação com a segunda equação. Então, o que isso vai me dar? Eu vou ter 2 vezes o primeiro termo, mais menos 2 vezes o primeiro termo, eu posso pôr isso em parênteses retos, mais 12 vezes o primeiro termo, mais menos 9 vezes a razão, que deverá ser igual a 40 mais menos 28. O que vai acontecer? Aqui nós temos esta informação que é igualzinha a esta, mas antes eu posso reescrever isto como sendo 2 vezes o primeiro termo. Nós temos mais, depois menos. Isso quer dizer que aqui tem 1 aqui. Tá bem? Então fica mais 1 vezes menos 2 vezes o primeiro termo. Então, 1 vezes menos 2, isto vai dar menos 2 primeiro termo, mais
Aqui vou ter 12 menos 9 termo, pelas mesmas razões, e isto é igual a 40 menos 28. Sendo assim, eu posso escrever, posso colocar em evidência este termo que é igual, vou ter 2 menos 2, primeiro termo, mais 12 menos 9, 10, é igual a 40 menos 28, isto é 12. Sendo assim, vou ter 0, primeiro termo, mais 3, 10, é igual a 12. Isto quer dizer que eu posso escrever simplesmente 3 vezes 10 é igual a 12. De onde eu chego à conclusão que 10 é igual a 4. Tudo bem? Eu já fiz isto. O que preciso agora é determinar o primeiro termo. Nesta equação, nesta primeira equação, antes de eu multiplicar, o que eu tenho? Tenho que a primeira equação é primeiro termo mais 6 vezes d, que é igual a 20. Mas eu sei que d é igual a 4. Então, eu vou ter primeiro termo mais 6 vezes 4, que deve ser igual a 20. Daí, eu digo que primeiro termo mais 24 é igual a 20, onde eu posso escrever que o primeiro termo é igual a 20 menos 24. Eu tenho 24 a somar no primeiro membro, quando passo para o segundo membro, ele passa a subtrair. Finalmente, eu tenho que o primeiro termo é igual a menos 4. E já sabíamos disto aqui. Tudo bem. No início da resolução, eu disse que o termo geral de uma progressão tem esta característica. Vou pegar essa tal característica e ponho aqui. O termo geral é igual ao primeiro termo mais n menos 1 d. Já sei quanto equivale o primeiro termo e também sei quanto equivale a razão. Assim, primeiro termo é 4, desculpa, é menos 4, mais n menos 1 vezes 4, que é a razão. Fazendo isto, vou aplicar a distributividade da multiplicação em relação à subtração. Vou ter menos 4 mais 4 vezes n menos 4. Isto pode ser escrito como 4n menos 4 menos 4. Isto é mesmo que escrever 4n menos 8. Então, para simplificar, vou escrever, ou para dar uma resposta, que o termo geral da progressão é 4n menos 8. Este é o termo geral. A questão que se coloca é, por que eu tenho que acreditar que isto é o termo geral? Eu vou provar. Isto já não faz parte da resolução. Eu vou fazer uma prova. Vou calcular o valor do sétimo termo em função desta expressão aqui. Vou fazer n igual a 7. Então, vou ter 4 vezes 7 menos 8. Isto é 4 vezes 7 é 28. Retirado 8, isto aqui é 20. Vamos lá ver os dados do nosso problema. O problema diz que o primeiro termo, o sétimo termo, é 20. Confirmamos. Agora, a segunda informação diz que a soma dos primeiros 2 termos é igual a 140. Vamos provar se isso é verdade. Eu antes, para aplicar isto, vou achar o décimo termo. O décimo termo vai ser 4 vezes 10 menos 8. E isto é igual a 40 menos 8, que é igual a 32. Ok, já tenho o valor do sétimo termo e do décimo termo. Para achar a soma dos primeiros termos, eu tenho que multiplicar os 10 termos que estão entre 1 e 10 pelo valor do primeiro termo. Neste caso, o primeiro termo é menos 4, mais o valor do décimo termo, que é 32,
Isto tudo deve ser dividido por 2. Assim, nós teremos 10 menos 4 mais 32 dá 28 dividido por 2. Isto é igual a 280 dividido por 2, que é o mesmo que dizer 140. Vamos ver os dados. Os dados dizem que a soma dos primeiros 10 termos é de facto 140. Deste modo, nós conseguimos provar que este termo geral é de facto o termo geral da sucessão, da progressão que foi nos apresentada no exemplo. Assim, o problema já está resolvido. Até breve.